Alô, alô, tripulação! Estamos de volta com mais uma expedição do Papagaio de Primata. Eu sou a Luísa de Paula e hoje estou no comando deste barco. No episódio de hoje, resolvemos navegar pelas águas que permeiam as políticas públicas, com foco naquelas voltadas para as causas socioambientais. Vamos nos aventurar por águas agitadas e bater um papo sobre o que são políticas públicas, como o poder público e privado estão tratando questões ligadas ao meio ambiente, você já ouviu falar em grilagem? Como cada pessoa, assim como coletivos e associações da sociedade civil, podem efetivamente agir para a proteção do meio ambiente? É isso aí! Tentaremos conectar nas nossas discussões desde setores responsáveis pela legislação ambiental, que incluem os tomadores de decisões, os pesquisadores, os filósofos e diversos setores da sociedade civil. Queremos que você termine o episódio se sentindo empoderado, na certeza de que ações individuais podem fazer a diferença para proteger o meio ambiente e, além disso, influenciar o seu uso de maneira sustentável. E hoje ainda teremos a estreia de 2 quadros, um liderado pela Lívia Esternack e o outro pela Luísa Coutinho. E mais para frente vamos detalhar um pouco mais sobre esses 2 quadros. Então, para a gente começar esse bate-papo, vou chamar aqui o Matheus, que está dividindo a cabine de comando comigo. Matheus, nada mais justo do que começar esse episódio falando o que são políticas públicas, não é mesmo? Exatamente, Luísa. Então, nada melhor do que começar falando o que são políticas públicas, né? E como é que elas contribuem para a nossa sociedade. Então, de uma forma bem geral, a gente pode considerar que as políticas públicas são o que o governo escolhe fazer ou não fazer para a sociedade. E como é que a gente cria uma política pública, ou como que elas são criadas? O primeiro passo é identificar a existência de um problema que existe na sociedade, algo que incomoda, que afeta a população. Só que isso por si só não significa que isso vira uma política pública, porque esse problema pode ser resolvido por diferentes atores, por exemplo, pela iniciativa privada. Então, o próximo passo é que esse problema ele tem que entrar na agenda pública. Ou seja, se estamos falando de um problema a nível municipal, a inclusão dessa discussão tem que se dar a nível de prefeitura. Se é um problema a nível estadual, a nível de governo estadual, assembleias legislativas. E a nível federal, presidência da República e Congresso Nacional. Após essa inclusão, você tem que começar a pensar em soluções, né? Como que eu vou resolver esse problema que eu identifiquei? Então, você, a partir de embasamentos, informações técnicas, em conjunto com a sociedade, com diferentes pessoas, são propostas soluções alternativas para solucionar essa questão. E aí, o governo ele toma uma decisão sobre qual é a melhor solução para resolver esse problema. Após essa decisão, você tem então que começar a planejar como que você vai colocá-la em prática. E por fim, você faz a implementação dessa política pública, que tem que ser constantemente monitorada pela sociedade civil e por diferentes atores, para garantir que ela esteja acontecendo da forma adequada como foi planejada para resolver aquele problema. E, por fim, se avalia se essa política pública realmente atuou para resolver aquele problema inicialmente identificado. Então é basicamente isso. Parece ser muito complexo, mas na verdade é uma forma de resolver problemas na sociedade, com a participação de muitos atores. Além disso, como a gente sabe que os problemas eles são muitos, esse é um ciclo constante. Ele está sempre acontecendo ao longo de todos os governos e em todos os momentos da nossa sociedade. Perfeito, Matheus. Bela fala. Esmiuçar os conceitos é o primeiro passo para se democratizar o conhecimento, né? Muito bom. A gente precisa entender o básico para aprofundarmos nas diferentes temáticas que envolvem as políticas públicas. E no nosso caso aqui, né, as políticas públicas voltadas para o meio ambiente. E por falar nisso, um tema que está em alta e tem tudo a ver com o que a gente está discutindo é a regularização fundiária. Será que o governo está propondo moldes interessantes? O que você sabe sobre o uso e ocupação dos territórios? O primata aí escutando a gente já ouviu falar sobre um projeto de lei atual chamado PL da Grilagem? Todos os assuntos são exemplos de como políticas públicas são importantes para definir o futuro de um país. E nada melhor então do que chamar o Aroeira, né, gente, para falar isso hoje aqui no episódio com a sua famosa bicada do dia.
E antes de explicar as coisas, o Aroeira fez um paralelo com os povos tradicionais, originários e movimentos sociais, que foi tema do nosso episódio passado. Então fique com essa verdadeira aula do Aroeira. Vai lá, Aroeira! Fala, meus papagaios de primata! Tudo bom? Aqui é o Aroeira, chegando com mais uma bicada do dia. Na verdade, dessa vez eu vou fazer uma bicada que vai ser bem maior, uma bicada, eu acho que do semestre, uma bicada de arara, e um problema que quase parou o Brasil nos últimos meses, uma disputa política muito forte, que envolveu muita gente, muitas forças, envolveu até a Anitta, que foi bloqueada no Instagram do Rodrigo Maia. Eu vou explicar como é que a gente chegou nessa situação, e acho que quem tá ligado nessas disputas políticas e ambientais que estão rolando no Congresso, principalmente, já sabe que eu estou falando de regularização fundiária e da MP da grilagem, que agora virou PL da grilagem, mas que é um assunto que ainda está pairando sobre as nossas cabeças, mesmo a gente tendo conseguido algumas vitórias recentemente, né? Então esse é um assunto que de tempos em tempos mobiliza o Brasil. A gente tem discussões sobre a política fundiária, e nada mais é do que uma discussão das medidas jurídicas que vão ordenar como o Brasil vai fazer a regularização do seu território, né? Então, envolve um monte de questões ambientais, sociais, urbanísticas também, para definir qual que é o tipo de uso e ocupação que a gente vai dar para os territórios e tudo mais. Então, eu vou fazer um panorama rapidinho para depois falar um pouquinho do PL e da discussão que está acontecendo agora. De terra indígena, nós temos mais de 200 processos, tem 230 e poucos processos correndo, sendo que 74 deles estão lá com o Bolsonaro, já estão na mesa dos presidentes há muito tempo. A Dilma teve por muito tempo e segurou as demarcações, o Temer também, e o Bolsonaro já falou que não vai demarcar nenhum milímetro de terras indígenas. Está com mais ou menos ali, a última contagem que eu vi, 74 terras que é só ele lá e assinar, mas ele não quer assinar e está negando esse direito aos povos indígenas. A gente tem ainda, para os povos indígenas, mais 116 pelo menos em estudo. Aí vocês podem guardar um pouquinho dessa grandeza desse número, que a gente vai voltar para ele. E a gente teve um episódio recente, né, quando o Sérgio Moro era o ministro, ele pegou 17 desses processos que estavam andando e devolveu para a instância anterior, falou, me faltou essa informação, é um migué que o Moro deu para atrasar mais um pouquinho esses processos de demarcação. A gente sabe que ele estava atendendo vários interesses que estão no governo hoje, e aí desses cento e tantos processos, eles estão ali patinando, e os indígenas ficam na agonia esperando o dia que eles vão ter plenamente o território demarcado, protegido, para que eles possam viver minimamente em paz, que é a questão mais básica que eles esperam, é isso, né? E aí, sobre os quilombolas, a gente tem cerca de 17 mil famílias já vivendo em terras tituladas, mas isso não é nem 8% das mais de 200 mil famílias que a gente tem no Brasil, né? Então, são mais de 1.600 processos tramitando no INCRA, quase metade deles estão abertos há mais de 10 anos e cerca de 85% não tem nenhum relatório técnico de identificação, que é o ponto inicial para fazer essa homologação. Então, também é uma situação bastante dramática. Esses são dados que eu coletei na Fundação Proíndio, um levantamento de novembro de 2018. E também diz que são 22 territórios prontos para homologação, para assinatura, para caneta, né? Famosa caneta que o Bolsonaro diz que é poderosa, mas nessas horas a gente não está vendo. Então, o que vai guiar a política de regularização fundiária basicamente vai ser pegar essas terras do Brasil que não estão destinadas, né, e dividir ela nos seus usos. Então a gente tem uma fração que vai ser terra indígena, uma fração que vai ser território quilombola, uma fração que vai ser para assentamento de reforma agrária, uma outra vai ser unidades de conservação, ou cidades, ou algum fim econômico, uma floresta pública para manejo. O Brasil ainda tem um passivo muito grande, a gente tem um caos fundiário no Brasil, sempre foi um caos fundiário. A Amazônia é um território em disputa, né, o tempo todo, pistolagem para todo lado, e não é muito diferente da história da Mata Atlântica. Quem pega para estudar a Mata Atlântica vê que a gente está só continuando um processo que começou há 400, 500 anos e não sabe fazer de outra forma, né? Então, vira e mexe, esse assunto vem e quase nunca é na seriedade e na qualidade de política pública que a gente precisa para mudar esse jogo, né?
E aí, só para ilustrar um pouquinho disso que eu acabei de falar, a gente teve um estudo que saiu no final do mês passado, da Cláudia Azevedo Ramos com o Paulo Moutinho, que mostrou que só na Amazônia a gente tem 50 bilhões de hectares sem destinação nenhuma, que estão lá disponíveis, convidando a grilagem. Então, dessa área a gente já perdeu 2,5 milhões de hectares, que é 2,5 vezes. Todo o desmatamento da Amazônia do ano passado, na gestão Ricardo Salles, que é uma coisa catastrófica, e 23% dela o pessoal já começou a declarar no cadastro ambiental rural, que é o cadastro do governo, que você vai lá e fala quais são as suas propriedades e onde que elas estão. Então é gente que já está com a intenção de grilar, não tem muito peso legal, mas o pessoal usa isso para dar algum verniz de legalidade ao seu uso, até porque muitas vezes eles nem ficam muito tempo com essa área, eles já vendem logo para algum bobão que chega depois e passa para frente. Então já tem essa intenção, já tem 23% dessa área, que é 5% de todo o território brasileiro. Então é uma área bastante grande que está ali num processo já de grilagem, porque o pessoal que invade, o pessoal que chega lá, derruba a árvore, queima tudo, depois joga uns boizinhos e fala que é dele, está com uma expectativa de que essa área vai ser regularizada no futuro, porque como ela não tem nenhuma destinação, ela está exposta. E é para isso que o governo tem programas de regularização. Então, a MP da grilagem ela se encaixa nesse contexto de mudar as regras nas quais as pessoas conseguem regularizar essas áreas que não têm destinação. Então é meio que como se a omissão do Estado em fazer a destinação dessas áreas, em fazer o zoneamento, onde que é melhor para a agricultura, onde que é melhor para preservar, onde que são as terras indígenas ou não, que inclusive evitariam os conflitos, né, em muitas regiões do Brasil. Como o governo se omite, essas coisas elas vão sendo feitas na pura força, né? Então o cara compra um trator, vai lá e começa a derrubar a floresta, ou gente com muito dinheiro, porque aí você já começa a ver que o problema é muito maior. Então são quadrilhas que nem moram lá na Amazônia, são quadrilhas de São Paulo, né? O maior desmatador da Amazônia, numa operação recente do Ministério Público, morava nos jardins de São Paulo, dava festas e saía nas melhores revistas. E é o cara que bota o dinheiro e bota as pessoas para trabalhar para ele, né? Para derrubar 1 hectare de floresta é muito caro. Você vai gastar ali $200 a $400 por hectare, a estimativa que o Tasso Azevedo do MAP Biomas fez. Então, ano passado a gente derrubou 1 milhão de hectares de Amazônia, pode botar aí $200 milhões de investimento no mínimo para fazer isso. Então, quem faz isso não é o pequeno que quer ter uma terrinha para plantar. Esse cara não vai derrubar mais do que alguns hectares num ano, uma família inteira. O perfil de desmatamentos aumentaram muito no ano passado, então a gente está tendo desmatamento de áreas realmente grandes. Cada evento de desmatamento ele pega áreas maiores, então o processo de grilagem que está correndo a todo vapor. Então, o que aconteceu no caso da MP, que virou PL da grilagem, é que de tempos em tempos aparece um projeto novo com esse pessoal da Câmara que eles, de tempos em tempos, eles querem afrouxar um pouquinho mais as regras. E no caso da regularização fundiária é importante para eles mudar os marcos temporais. Então, cada vez que eles conseguem passar uma lei, eles ampliam um pouquinho o marco temporal de quando você pode regularizar. Então, ele vai de 2008, depois vai para 2011. Então, quem está no campo fazendo desmatamento, ele já está contando, ele já tem a expectativa de que isso vai acontecer e de que no futuro ele vai conseguir regularizar a terra dele, mesmo que agora seja 100% ilegal o que ele está fazendo. Então essa MP, quando ela apareceu lá na Câmara para ser votada, foi relatada pelo Irajá Abreu, que por acaso é o filho da Cátia Abreu, famosa família de latifundiários do Tocantins. O Irajá, ele simplesmente quis destruir tudo quanto era regra, então ele fez uma farra, ele botou lá 15 módulos fiscais. Módulo fiscal é uma medida diária que varia de município a município, mas na Amazônia dá lá uns 70, pode chegar a 120 hectares. Então, uma propriedade de 70 vezes 4 módulos fiscais, que é a regra que a gente tem hoje, o que o Irajá queria fazer era que essa área pudesse ser até 15 módulos fiscais. Então, são 15 vezes 70, que dá aí 1.050 hectares de uma vez, não precisa de vistoria. O cara chutou o balde. Mas essa lei ela foi bastante combatida e ela foi muito modificada. Então ela sofreu vários revés, a gente teve uma mobilização imensa da sociedade civil. Foi aí que a Anitta entrou em campo, comprou a briga, mobilizou uma base gigantesca, infernizou a vida do Rodrigo Maia, que estava botando o projeto na votação, fez com que o Rodrigo Maia bloqueasse a Anitta e vários outros artistas que estavam engajados, mas conseguimos uma vitória. A medida provisória foi tirada de pauta, depois ela caducou em plena pandemia, eles estavam querendo votar isso por medida provisória, e aí teve um acordo de que ela seria reapresentada, e ela já foi reapresentada no formato de um projeto de lei
Então, esse projeto de lei ele teve várias melhorias que vieram basicamente da pressão que conseguiu desidratar o projeto. E o projeto ele tem vários retrocessos, mas são as coisas pequenininhas, é aquela boiada, né? O pessoal coloca essas coisas bem graves e joga uma boiada por trás e o que passar, passou e vamos embora. Então o projeto hoje está bastante capenga, quem olha não entende muito bem qual que é o motivo que eles querem, porque o marco temporal eles perderam, voltou a ser o 2011. Os módulos fiscais eram de 4 para 15, agora está de 4 para 6, o que ainda é bastante grave, porque pelo menos mais 2% de todos os processos do INCRA eles vão entrar para essa fase sem vistoria. Aí tem dois problemas. O primeiro problema é que isso abre um precedente de que pequena propriedade tem 6 módulos fiscais. E isso pode interferir no próprio Código Florestal, que quando mudaram o Código Florestal, eles deram uma série de anistia para quem tem poucos módulos fiscais na propriedade. Se mudar isso para 6 nessa lei, já é uma brecha para que daqui a pouco eles apresentem um outro projeto de lei e aumentem para 6 também no Código Florestal e ampliem a anistia que o Código Florestal deu. Inclusive, um dos relatores da medida provisória, que era o deputado Zé Silva, daqui de Minas, de onde eu estou falando na minha quarentena, ele já tem um projeto de lei que, coincidentemente, transforma a pequena propriedade em 6 módulos fiscais. Então, a gente já sabe que vai ser o próximo passo, caso isso passe, e é importante que não passe. E a outra questão relacionada a isso é que não vai mudar nada no cenário. Tá? Agora eu vou trazer um dado que é bastante chocante, mas que é revelador. Essa PL da grilagem está sendo bastante defendido pelo governo como uma medida de frear o desmatamento na Amazônia, inclusive nessa crise que a gente está, uma crise muito grande de investidores ameaçando sair do Brasil, com o desmatamento completamente fora de controle, mais mudanças no INPE, todo mundo está acompanhando aí os noticiários. E a ministra Tereza Cristina, aquela pessoa simpaticíssima, maravilhosa, ela vive falando que precisa de aprovar esse projeto de lei para dar segurança de que isso vai ajudar a combater o desmatamento. E aí, a Brenda Brito, do Amazon, ela conseguiu um dado por lei de acesso à informação no INCRA, de que o INCRA, em 2019, ele deu título de terra para 6 pessoas. 6 pessoas. No ano inteiro de 2019. Só para vocês terem uma ideia, a média dos últimos 10 anos era de 3.190 processos por ano. O INCRA deu 6. Então, o que isso mostra? A gente tem uma paralisia completa da emissão de títulos no INCRA. Mesmo os módulos, os territórios que têm até 4 módulos fiscais, que são 95% da demanda, eles não estão sendo regularizados, mesmo sem a vistoria, e que mostra que ampliar a anistia de vistoria para 6 módulos não vai mudar a situação. O problema que a gente tem no INCRA hoje é completamente outro, né? Que não o tamanho das áreas. E aí eu não vou entrar muito mais detalhes do PL da grilagem, vocês podem olhar no site do Amazon, tem uma nota técnica da própria Brenda, que é espetacular, pega ponto por ponto do que sobrou de retrocesso, porque eu também não quero que vocês durmam aí ouvindo o juridiquês e os pormenores da lei, mas são vários retrocessozinhos de várias pequenas anistiazinhas e parcelamento a perder de vista. O cara que pagar muito caro, que é o cara que vai pegar uma área de 2.500 hectares, uma área bem grande, que vai ter que comprar ela do governo efetivamente, ele vai pagar muito menos da metade do valor da terra no mercado. Então é um negócio muito lucrativo que os caras vão, invadem, grilam, desmatam, roubam, ganham a terra e aí eles compram ela do governo baratinho num programa de regularização e depois vendem ela bastante caro no mercado, legal, lucram bastante e vão invadir a próxima área. É assim que é a dinâmica do mercado. E esses caras estão sendo bastante beneficiados em várias outras regrinhas miúdas da lei, porque eles têm vários descontos. Se eles ficarem inadimplentes, eles não perdem a terra. Se um dia acontecer alguma coisa, eles perderem a terra, o governo tem que devolver todo o dinheiro que eles já pagaram por aquela... É sério. O dinheiro que eles já investiram, tem que indenizar eles pelas construções que eles fizerem na terra. Então, são várias benesses. Eu recomendo fortemente que vocês vejam lá a nota técnica do Amazon para ver a farra da boiada que estão tentando passar, mesmo com esse PL desidratado. E aí a gente chega numa questão que é muitíssimo importante, que é como essas coisas tramitam dentro da Câmara. E aí é política mesmo, é estratégia da bancada ruralista já consagrada, que é, apesar de ser um projeto já bem desidratado e que existe uma narrativa de que ele é inofensivo do jeito que ele está, a gente tem sempre o problema de levar isso para o plenário, porque quando isso entra como projeto de lei e vai para votação, quando chega aos 45 do segundo tempo, começa a chover emenda em cima dele, e a gente viu isso no Código Florestal, e os ruralistas jogam
dezenas, centenas de emendas, elas são votadas na hora ali, em destaques ali no plenário, e aí existe um risco muito grande de que várias das coisas que a gente conseguiu filtrar com a mobilização anterior, elas voltem. Quando você coloca um projeto desse para votação, é como abrir uma porta do inferno. Você nunca tem controle sobre o que vai sair dessa porta do inferno. E uma vez que ele foi para votação, meu amigo, 70% de aprovação, vai para o Senado, recebe mais um monte de emenda e depois ainda vai para o Bolsonaro. O que tiver de controle ele ainda consegue vetar. Então vão ser 3 surras gigantescas. Então é muito importante que esse projeto nunca seja pautado. Então o Rodrigo Maia ele busca um consenso, ele quer um acordo, só que esse projeto ele não é necessário para o Brasil. Como eu falei, a gente teve 6 áreas tituladas no INCRA no ano passado, o problema não é esse. A nota do Amazon deixa bem claro de que o projeto que é apresentado ele é bastante limitado para melhorar a eficiência, ele não traz inovação, ele não traz ferramentas, ele não traz novas formas de governança que melhorem a regularização fundiária. Ele só traz essas pequenas anistias e o que restou das anistias maiores é um catado de pequenas regrinhas de passando de boiada para tentar recuperar algum prejuízo que eles tiveram ao perder as coisas que eles queriam e abrir a portinha do inferno, porque aí se conseguir fazer isso, se conseguir botar para votar, vai vir de tudo naquele atropelo que a gente já conhece. Apesar disso, é importante a gente frisar que ele não afeta áreas protegidas, tá? Ele não pega terras indígenas, quilombolas ou unidade de conservação, ou essas coisas que já estejam demarcadas e regularizadas. Esse é o processo de regularização fundiária para aquelas terras que não têm destinação nenhuma, né? Então, se você já tem uma terra indígena demarcada, ela não está ameaçada. Embora a FUNAI tenha soltado uma instrução normativa, instrução número 9 de 2020, que dizia, olha que coisa absurda, ela foi bem casadinha com a votação da MP, na época que era MP, que dizia que as terras indígenas que estavam em processo de demarcação, que não estavam ainda homologadas e demarcadas, ou seja, aquelas mais de 200 que eu falei lá no início e que o Moro deixou patinando e tudo mais, elas não estariam impedidas de entrar nesse processo de regularização, ou seja, o indígena que está ali esperando o processo dele há mais de 10 anos lá e o negócio não anda, as terras dele poderiam ser regularizadas dentro do projeto, uma coisa que antes não podia, mas com essa portaria da FUNAI elas deixam de ser protegidas desde já, elas passam a ser protegidas apenas depois que elas já são homologadas e que passam pela caneta do presidente. Isso ficou mais ou menos um mês em vigor, depois caiu na justiça, ainda está na briga, mas só nessa janelinha que abriu já tinha mais de 70 processos já de pedido de regularização de terra dentro de terra indígena. Então, com isso, eu acho que eu fiz aqui um apanhado até exaustivo, né, do problema, de todo o contexto, de toda a importância da regularização fundiária, do contexto que a gente está. Não acreditem quando o governo falar que a gente precisa de regularização fundiária nos moldes que eles estão propondo. A regularização que a gente precisa é outra, é destinar áreas devolutas, é combater grilagem e é ter uma lei, parar de mexer na lei toda vez que passar um tempinho para poder ampliar os prazos, porque cada vez que uma lei dessa é votada, mesmo que o conteúdo seja desidratado e consiga proteger algumas coisas e ceder outras, seja bem negociada, a mensagem que a gente passa é que a anistia vai vir de tempos em tempos e que grilar e que roubar terra e que invadir compensa. Esse é o grande impulsionador do desmatamento, principalmente na Amazônia, e é uma coisa que, se a gente conseguir essa vitória nesse momento e tirar todo o clima para anistia de grilagem, talvez dê para ter um pouquinho de esperança para o futuro. Então, em breve ela vai estar na pauta e eu quero ver todo mundo mobilizado, junto com a Anitta e com os nossos papagaios de primata. A gente vai estar bem atento e não vamos deixar isso acontecer. Beleza? Galera, obrigado, valeu, até uma próxima. Fui! É isso aí, Aroeira. Essa bicada deu aquela famosa dor gostosa, senti aqui. Mas é uma dor necessária. Eu acredito que muita gente aí não sabia o que era grilagem, ou como a PL da grilagem muda a legislação e favorece os grileiros. Eu acho que agora deu para entender melhor a relação dessa prática com o desmatamento, especialmente da Amazônia, né? E se você ficou na dúvida de alguns termos, por exemplo, o que é uma emenda constitucional? Ou qual é a diferença entre medida provisória, projeto de lei e normativa?
Não preocupa não, primata. Basta acessar nosso site que temos tudo explicadinho lá para você. www.biologiadaconservação.com.br/papagaio de primata. Opa! Chegou gente aqui na cabine, Matheus. E aí, Lucas e Felipe? Tudo tranquilo lá do outro lado do barco? Que bom que vocês vieram para cá. Fala, Matheus. Fala, Luísa. É um prazer de novo estar aqui com vocês. E também, claro, com o ouvinte primata aí do outro lado. Um assunto muito importante, né, que a gente está tratando aqui hoje. E o André Aroeira foi realmente cirúrgico aí na participação dele com esse quadro A Bicada do Dia. Realmente, André, obrigado aí. Foi uma aula muito legal, assim. Realmente aprendi muita coisa aí e é bem importante, né, gente, a gente saber como que funciona o sistema para ajudar a gente a agir. Como que funciona a criação de leis, né, como que funciona os diferentes poderes e cada uma das funções, né, que eles devem exercer em uma democracia. É ou não é, Felipe? Exatamente, Lucas. Olá, Luiz. Olá, Matheus. Olá, você aí que está nos escutando. Oi, Matheus, primeiro eu estava lá do outro lado do barco tentando visualizar, né, o que tem lá na frente. Andei vendo umas unidades de conservação, quem sabe a gente não dá uma passeada lá por esses dias, não é mesmo? Mas comentando aqui o que o Aroeira falou, só destacar uma coisa interessante, né? Porque às vezes a gente não sabe como a gente pode se posicionar em relação à política, principalmente essas criações de leis. E ele falou uma coisa bem legal, né? Que a Anitta provocou um rebuliço, né, nas redes sociais, né, colocando uma pressão enorme, né, no Congresso, no Rodrigo Maia. Então é bom a gente ter em mente que atualmente as redes sociais é uma boa ferramenta, né, para a gente combater, né, algumas coisas. É claro que ficar só no teclado não seria o suficiente, mas já é aquele empurrãozinho necessário. Então, se você não tem como ir numa Assembleia Legislativa, numa audiência pública, fica de olho aí nas redes sociais, no Twitter, no Instagram, principalmente no Twitter, né, onde esses políticos gostam de dar os pitacos deles lá também e fazer uma pressão. Né? Achei interessante essa fala dele aí. Perfeito, Felipe. Exatamente. Nesse ciclo, né, de construção da política pública, tem que ter participação e pressão constante da sociedade, porque outros setores vão estar lá fazendo pressão para conseguir o deles, um pouco mais do que talvez fosse o certo para garantir o bem comum. Então, cada um pode fazer um pouco. E um exemplo disso é que até hoje, mesmo com esse tanto de estudo, informação que a gente tem, muita gente tem uma ilusão de achar que áreas naturais, como por exemplo, grandes áreas de floresta, do cerrado, da caatinga, são áreas inúteis, improdutivas e que estarem em pé significa que o país perde recursos econômicos, e o que é uma loucura. Além da pressão pelas políticas públicas, a gente tem que fazer um movimento constante para as pessoas adquirirem mais informação, existir essa educação ambiental. E aí, pensando nisso, a gente vai ter a inauguração de um quadro muito legal, como a Luísa falou no início, de uma outra Luísa também, né? A Luísa Coutinho, e é o quadro que chama Aprendiz de Primata. A Luísa, ela é professora do Núcleo de Ciências do Centro Pedagógico da Universidade Federal de Minas Gerais, e ela vai falar um pouco sobre a nossa tábua de salvação, que é a educação. Curtam aí um pouquinho esse nosso novo quadro. Muito obrigada, pessoal. É um prazer embarcar com vocês. Eu sou Luísa Coutinho, professora de Ciências do Centro Pedagógico da UFMG, também conhecido como CP. Aqui no Papagaio de Primata, vou falar sobre educação, pois papagaios e primatas aprendem, mas não queremos repetir como os papagaios. Queremos uma educação que nos torne, além de primatas, cada vez mais humanos. Sobre o tópico de hoje, eu não sei sobre vocês, mas eu cheguei à vida adulta sem saber quase nada sobre o funcionamento da política no Brasil, e menos ainda sobre como se efetivam as políticas públicas. E vamos combinar, né?
Se a gente não sabe como funciona a política, não dá para a gente participar. E se a população não participa, não dá para a política funcionar direito. É um ciclo vicioso. E claro que existem muitos interesses para mantê-lo assim disfuncional. Como educadora, acho que podemos transformá-lo em um ciclo virtuoso através da educação. Nós adultos podemos e devemos correr atrás e nos informar, como estamos fazendo aqui, neste podcast. Mas se começarmos o trabalho na base, com as crianças, fica bem melhor. Hoje, eu gostaria de contar para vocês sobre um projeto chamado Câmara Mirim, articulada pela Câmara Municipal de Belo Horizonte. Mas existem câmaras mirins em inúmeras outras cidades do Brasil. E também o Plenarinho, que é a versão da Câmara Mirim no Parlamento, em Brasília. Esses projetos de formação cidadã das casas legislativas do Brasil funcionam quase todos da mesma forma. Por isso, vou falar mais sobre o de Belo Horizonte. Em BH, 45 vereadores mirins são eleitos anualmente, por voto direto dos seus colegas de escola. Eles devem estar nos anos finais do ensino fundamental, ou seja, vão ter entre 12 e 15 anos. São estudantes das redes municipal, estadual e particular, além do CP, que é federal. Os estudantes se reúnem na Câmara uma vez por mês, aprendem sobre o processo legislativo através de palestras, desenvolvem habilidades de oratória e trabalho em equipe, além de discutir problemas da comunidade e procurar formas de solucioná-los. Tudo isso é feito sempre em diálogo com seus colegas da escola. Um projeto como este ajuda a desenvolver o que chamamos de letramento político, ou seja, a aprendizagem de como as pessoas podem se fazer atuantes na vida pública por meio de conhecimentos, habilidades e valores. Já vimos no episódio de hoje que a ciência não basta para construir políticas públicas. É preciso primeiro reconhecer as questões a serem resolvidas em um exercício de empatia. Depois, discutir as possíveis soluções, ouvindo efetivamente os outros. E, por fim, defender suas propostas, usando dados, mas também seus valores. Ou seja, para construir políticas públicas, podemos e devemos usar dados científicos, mas precisamos também de habilidades e procedimentos específicos da política. O plenarinho, que acontece em Brasília, é um pouco diferente. Para ele são enviados projetos de lei escritos por crianças e jovens de todo o Brasil. Os 3 melhores projetos são discutidos e votados em uma sessão de 2 dias que ocorre em outubro, em Brasília, e conta com a participação de 350 estudantes. A maioria dos participantes vem de câmaras mirins de suas cidades. E o que podemos dizer que essas propostas de educação cívicas trazem de bom para a sociedade? Já que gostamos de políticas públicas baseadas em evidências, vou trazer resultados de algumas pesquisas publicadas em artigos que vamos disponibilizar na multiplataforma do Papagaio de Primata. Primeiro, verificou-se que os estudantes se tornaram mais moderados e críticos diante de posições políticas radicais e mais propensos ao debate de ideias. Algo que estamos precisando muito nos últimos tempos, não é mesmo? Segundo, eles se tornaram mais atuantes na vida pública e procuram se informar mais sobre política. Mencionam que não podem ignorar a política e deixar que os outros decidam por ele, e que aprendem várias formas de recorrer às autoridades quando necessário. Ou seja, são autônomos e motivados nas questões políticas, algo que muitas vezes criticamos nos jovens e adolescentes de forma geral. Terceiro, os participantes têm uma visão mais positiva das esferas públicas de poder e mais aceitação dos princípios democráticos. No atual cenário de crescente desvalorização do poder público e de ameaça à democracia, também estamos precisando de mais jovens assim. Quarto, eles melhoram suas interações sociais, valorizam mais a diversidade, lidam melhor com a multiplicidade de opiniões e respeitam mais a alteridade. Nossa, respeito e diversidade é tudo que a gente quer.
Além disso, um estudo com as mais de 6.000 propostas já enviadas para o plenarinho mostrou que os projetos com discurso de ódio são exceção. Os projetos das crianças que promovem tolerância e inclusão são em número sempre muito maior. As crianças trazem propostas criativas e mais uma visão de mundo que precisa estar presente nos espaços de tomada de decisão. Ou seja, ganhamos duplamente, formando cidadãos mais ativos e mais conscientes e trazendo mais diversidade para dentro das câmaras legislativas. Se você é professor, educador ou gestor educacional, pode procurar a Câmara Mirim de sua cidade ou a rede de ensino para se engajar. Se é pai ou estudante, pode procurar saber e incentivar a participação da escola neste tipo de programa. E se você é primata, de qualquer tipo, pode experimentar ouvir mais as crianças, envolvê-las na detecção de problemas, nas proposições e nas tomadas de decisão. Pois assim como tudo na vida, política é algo que se aprende, e crianças aprendem a partir de exemplos. Sejamos bons exemplos de atuação e tenhamos uma boa viagem. Valeu, muito obrigada, Xará. Nada como duas Luísas no mesmo podcast, né, gente? Eu tenho, assim, aproximadamente 80 Luísas no meu celular. Luísa alta, a baixa, a vizinha, a 2, a 3, por aí vai. É Luísa demais. Mas, brincadeiras à parte, ótimas colocações, Luísa. A gente tá bem feliz aí com a sua contribuição aqui no podcast. Educação é a base para qualquer mudança estrutural. E, por falar nisso, né, por falar em mudança estrutural, nós trouxemos aqui para vocês uma iniciativa maravilhosa que revolucionou a relação entre dados técnicos e a comunicação direta com a população, dentro da temática políticas públicas e meio ambiente. Ô Lucas, peraí, sai da cabine ainda não, conta pra gente sobre essa iniciativa que a gente tanto aprecia. Opa, Luísa, pode deixar, eu não vou pular do barco não. Vou ficar aqui com vocês até o final da expedição. Ainda mais agora que eu vou apresentar para vocês uma iniciativa que todos aqui admiram bastante. É bem importante quando a gente fala de políticas públicas, a gente ter um exemplo de uma iniciativa popular que deu certo. E aí, se você não conhece, vai conhecer agora e vai se tornar um fã também. Para contar essa história, eu conversei com o Gustavo Nolasco, que é um dos fundadores da iniciativa e colaborador do Leia. Então, ninguém melhor para explicar para você como surgiu essa ideia. Fala aí, Gustavo. Realmente um prazer ter vocês aqui no Papagaio de Primata. Olá, pessoal. Pra gente da turma do Leia é um prazer estar sempre nessa parceria com a Bocaina e agora pela primeira vez participando do podcast Papagaio de Primata. Que cá pra nós, que nome genial que vocês arrumaram para esse podcast. Então é isso, vamos falar um pouco sobre comunicação ambiental. É isso aí, Gustavo. Primeira parceria no podcast de muitas. Com certeza vamos fazer muita coisa juntos aí. E o nome Papagaio de Primata realmente é muito especial, né? Então, para a gente começar, Gustavo, seria legal você falar de onde que surgiu essa ideia, né? Como que o Leia foi criado? Conta aí pra gente desde a concepção até a atuação do Leia hoje. O que vocês têm feito? Então, para falar da história do Leia, a gente tem que voltar em 2015, quando do rompimento da barragem da Samarco em Mariana. Naquele instante, a cidade de Mariana estava vivendo um grande alvoroço, né? Porque estava acontecendo ali uma maior tragédia ambiental, socioambiental, já provocada pela mineração no Brasil. As pessoas tentando ajudar os atingidos, tentando fazer alguma coisa. O Brasil inteiro, o mundo inteiro de olho na cidade. E um tema que até então ficava restrito aos meios técnicos, que era a barragem, o modelo brasileiro de mineração, de repente vira o tema nacional. E numa cidade que sempre viveu em torno da mineração, mas que também nunca discutiu esse tema. Então ali em Mariana, um grupo se junta, forma um coletivo para lutar sobre o direito à comunicação dos atingidos, que era uma forma de fazer com que a versão dos fatos deles pudesse ganhar o noticiário sem precisar de intermediários, para que as coisas também fossem explicadas na linguagem deles
e que eles tivessem um canal de comunicação onde eles também pudessem conversar entre si. E aí é criado o jornal A Sirene, foi o jornal dos atingidos pela barragem de Fundão em Mariana. E esse jornal ele traz uma discussão nova, né, um modelo inovador de comunicação, onde ele foi feito todo pelos atingidos, eles que escolhiam as pautas, eles é que colocavam a linguagem ao modo deles. E é o jornal que ganha força e começa a colocar essa discussão de que as pessoas, né, deveriam conversar e entender tudo a partir da linguagem que lhes cabe, né? Hoje a gente sabe muito bem que os detentores do conhecimento, né, a gente pode falar aí no caso da mineração, a academia, as empresas, os legisladores, eles têm o conhecimento técnico, mas não conseguem falar a linguagem da outra ponta, que é a população em geral. Eles não conseguem passar esse conhecimento de uma forma simples. E na outra ponta tem a população e os órgãos de imprensa, que são quem municia todos de informação, também, por falta de entendimento dessa parte técnica, não conseguem decodificar essa informação e acabam não entrando no tema, né? Porque para você entrar numa discussão, você tem que conhecer, entender dela, para que aí sim você sinta-se capacitado para monitorar alguma coisa. E a questão das barragens naquele instante foi isso. As pessoas não conseguiam falar, explicar para as pessoas, os atingidos não conseguiam que a versão deles também ganhasse notoriedade, ganhasse espaço, para que ganhasse o protagonismo daquela história que estava sendo contada. Enfim, desse embrião do direito à comunicação, do acompanhamento via comunicação ambiental, socioambiental naquele caso, em 2016 tem um movimento, né, popular, de iniciativa popular, que nasce o projeto Mar de Lama Nunca Mais, que era um projeto de regulamentação e maior fiscalização sobre as barragens de rejeito em Minas Gerais. E o Ministério Público, que estava encabeçando aquela iniciativa popular, um projeto de lei, iniciativa popular, que entraria na Assembleia, queria que houvesse uma forma da sociedade monitorar o andamento daquele projeto e que pudessem explicar para a população em geral como que seria esse trâmite, né, legislativo, essas discussões técnicas, que novamente poderiam ficar restritas aos detentores do conhecimento e à população, que é quem realmente é atingida pela barragem, seria uma forma dela acompanhar isso tudo. E daí o Ministério Público se junta a uma associação, que era a Associação dos Observadores do Meio Ambiente e do Patrimônio Cultural de Minas Gerais, para que fosse criado um projeto de comunicação ambiental para acompanhamento desse projeto de lei, do trâmite desse projeto de lei. E daí surge o LEIA. O LEIA surge com essa pegada de ser uma ferramenta cidadã de uso da comunicação ambiental para empoderar a população frente à luta, naquele caso, na luta sobre a fiscalização maior, no cuidado maior e na regulamentação mais séria das barragens em Minas Gerais. Só que o LEIA, ele já nasce com uma outra pegada, ele não fica restrito ao projeto Mar de Lama Nunca Mais. O projeto se estende a criar mesmo uma plataforma onde a gente pudesse trabalhar essa comunicação ambiental em vários outros temas. Então o LEIA não fica só restrito a barragens e mineração. Ele começa a tratar de água, ele começa a tratar de resíduos sólidos, ele começa a tratar sobre unidades de conservação. E de que forma? Qual era o nosso objetivo? Exatamente fazer com que a gente entrasse no meio. De um lado, onde vem os produtores do conhecimento, com as suas linguagens técnicas e mais difíceis de entendimento, e de outro lado, a população que precisa que isso seja decodificado para que pudesse lutar por avanços ou contra retrocessos. Então o LEIA entra no meio com várias ferramentas de comunicação, decodificando temas técnicos e repassando à população de uma forma mais palatável, mais moderna, mais inovadora e mais fácil de entendimento. Hoje, infelizmente, a gente ainda vê a comunicação sendo muito mais usada por quem destrói o meio ambiente ou tenta retrocessos ambientais do que quem está na outra ponta, que é quem defende o meio ambiente. O LEIA, ele tem um tripé, que é o que a gente segue em tudo o que a gente faz. Conheça, monitore e haja. O nosso material, a gente parte do princípio que as pessoas, para elas chegarem ao ponto de lutar por alguma coisa, ela primeiro precisa conhecer esse tema. Então a gente precisa explicar na linguagem delas. Não é fazer com que elas entendam a nossa linguagem. A gente é que tem que fazer com que chegue na linguagem delas. Então, a partir do momento que ela conhece
aí sim ela tem capacidade de monitorar o andamento de um tema. Naquele caso, por exemplo, no Mar de Lama Nunca Mais. E a partir do momento que você monitora, tem a capacidade, conhece, pode monitorar um tema, aí sim você pode agir para que as coisas mudem ou permaneçam do jeito que você quer. Né? Então a gente tem passando por esses 3 pontos. E o Leia, ele tem essa função social de usar a comunicação para que a gente consiga cada vez mais que mais pessoas conheçam os temas ambientais, mais pessoas monitorem as instâncias que decidem sobre esses temas ambientais, que no fundo, elas entendam que o que está sendo feito, né, quando se tem um retrocesso ambiental, essa história não é restrita lá a uma floresta, é restrita a uma montanha. Ela está falando, a gente está falando é da vida dela, a gente está falando da água que chega na torneira dela, a gente está falando do ar que ela respira, a gente está falando do futuro do alimento que vai chegar para a mesa dos filhos dela. Mas as pessoas precisam entender isso, não adianta a gente ficar falando numa linguagem técnica, né, vir com esse discurso que a gente sempre usou, porque esse discurso que a gente sempre usou está provado que a gente não consegue aumentar esse exército de pessoas lutando pelo que a gente já luta. Pô, Gustavo, massa demais, né? Muito bom escutar de onde a ideia surgiu e realmente todo mundo tem que parabenizar essa iniciativa aí. Tem feito muito bem aqui nos solos mineiros e a gente gostaria muito que essa ideia se replicasse em outras regiões do país, né? Quem sabe um dos ouvintes aí, a partir de agora, não pensa em alguma demanda regional que precisa do auxílio, né? De pessoas aí que entendem a importância do meio ambiente. E pensando nisso, eu queria saber de vocês qual que é a importância desse projeto para a sociedade. Vocês têm conseguido, assim, boas respostas com o projeto? Então, eu acho que a principal importância do projeto é tentar popularizar essa grande arma que não é utilizada ou é utilizada de forma errada ou pouco utilizada na luta pela defesa do meio ambiente, que é a comunicação. Então, cada vez mais, a gente tenta fazer com que as pessoas pensem sobre comunicação, entendam de comunicação e usem a comunicação nas diversas vertentes, mídias e formas que ela possibilita para lutar pelo meio ambiente. Então, eu acho que a importância social do nosso projeto é essa, é facilitar isso, tentar popularizar a comunicação. E quanto às respostas, a gente tem conseguido sim algumas respostas que nos têm trago satisfação, assim, né? Então, por exemplo, o Mar de Lama Nunca Mais foi um grande caso onde a gente conseguiu uma resposta boa, porque até 2018 o projeto entrou na Assembleia em 2016 e de 2016 até 2018 ele foi fatiado, ele foi transformado, ele foi boicotado. De todas as formas, foi impedido que o projeto Mar de Lama Nunca Mais, que traria uma segurança maior em relação às barragens em Minas Gerais, provocaria uma mudança no modelo de mineração adotado no Estado, foi feito de tudo para que ele não fosse aprovado da forma com que ele ingressou na iniciativa popular, desde o primeiro dia. Mas no final de 2018, esse projeto já estava totalmente descaracterizado e ele seria votado de uma forma onde, descaracterizado, atenderia ao interesse que não da sociedade, interesse de outros segmentos, para que essa fiscalização não fosse dura, não fosse uma regulamentação onde não atendesse os interesses econômicos, né? Então, houve essa movimentação e o Leia, junto com outras várias entidades do movimento ambiental, conseguiu, através da comunicação, da pressão e da exposição dos fatos, conseguiu com que esse projeto todo descaracterizado não fosse votado. E entrou 2019 e, infelizmente, da forma mais triste, dura e terrível possível, o projeto Mar de Lama volta à tona, que foi com a tragédia de Brumadinho. Então ali volta-se a discussão do projeto Mar de Lama Nunca Mais, e aí sim, com a pressão da mídia, com a pressão mundial em cima de Minas Gerais, pelo segundo evento da magnitude que teve de Brumadinho, depois de Mariana, aí sim o projeto Mar de Lama é votado e aprovado na íntegra da forma que ele entrou em 2016. Foi a gente que conseguiu? Não, foi graças a essa mobilização mundial aí dos olhos voltados para Minas Gerais em função de Brumadinho. Mas em 2018, se o Leia e outras grandes entidades, como o Ministério Público, o IBAMA, uma série de outras entidades,
não tivessem atuado, o projeto teria sido votado de uma forma totalmente diferente do que é hoje e talvez não teria mais espaço para ter uma regulamentação aos moldes do que a sociedade pediu lá em 2016. Um outro segundo caso também foi com a Estação Ecológica de Aredes, em Itabirito, onde houve também um projeto Frankenstein na Assembleia, né, que foi, quando é um projeto Frankenstein, é quando os deputados introduzem dentro de um projeto de uma temática completamente diferente, algum artigo referente a um tema que eles querem passar e com interesse econômico, né, algum interesse que não o da sociedade em geral. Então, teve um projeto que Frankenstein, onde foi colocado um item para descaracterizar a unidade de conservação de Aredes. Esse projeto foi aprovado, mas em seguida houve uma mobilização do Leia, de outras entidades, usando a comunicação, exatamente expondo como funciona esse mecanismo escuso, que não é de agora, é de décadas, que não é só de Minas Gerais, no Brasil inteiro se usa esse mecanismo dos projetos Frankenstein, infelizmente, mas a gente conseguiu expor isso e houve um novo projeto para tentar reverter o que eles fizeram com a Aredes para voltar aos moldes que era antes da unidade de conservação. Então, são dois exemplos que a gente cita como formas de como a comunicação ambiental, se usada como arma e com as pessoas podendo passar um pouco mais além do que a luta tradicional, né, dos movimentos, a gente consegue alguns resultados. Massa, Gustavo, legal demais, muito massa mesmo as frentes de atuação aí do Leia. Mas a gente sabe, né, que para juntar essa equipe toda super capacitada e para explorar com qualidade todos esses conteúdos, é importante a captação de recurso. Deixar as coisas só no mundo das ideias não é suficiente, né? A gente tem que partir para ação. Então, conta pra gente como que vocês captam esse recurso, né, para fazer o Leia acontecer. Como que vocês conseguiram e se você tem alguma dica aí para replicar essa ideia em outros lugares do Brasil, né? Sobre financiamento, o Leia, que é um projeto da Associação dos Observadores do Meio Ambiente e do Patrimônio Cultural de Minas Gerais, ele foi financiado via uma plataforma chamada Plataforma Semente, que é um projeto do próprio Ministério Público de Minas Gerais, onde as entidades podem inscrever projetos voltados à questão ambiental e do patrimônio para pleitear algum recurso para que esse projeto seja colocado em andamento. E o Leia, ele acessa essa plataforma e via essa plataforma ele consegue recursos destinados pelo Ministério Público, recursos que vêm de TACs, né, que são termos de ajustamento de conduta, assinados junto a alguma empresa que cometeu alguma irregularidade ambiental, né, e esse recurso é destinado a projetos como o Leia e outros tantos. Mas existem outras formas de financiamento, onde editais nacionais, editais internacionais, que financiam projetos como o Leia, que lutam pelo meio ambiente, não só com comunicação, mas de outras diversas vertentes e outras armas que a gente pode usar para tentar preservar o que ainda resta de natureza e de bens naturais para manter a vida de todo mundo. Nem dá para acreditar que isso existe, né, Lucas? Que iniciativa bacana do pessoal do Leia. Nossa, realmente, eu já escutei falar deles, né, há algum tempo, mas só agora, recentemente, fazendo esse episódio, que eu entendi exatamente o que eles fazem e eu achei incrível. Realmente, Luísa. Pô, obrigado demais, pessoal. Valeu demais, Gustavo. Muito obrigado para a Laura também, que ajudou muito nessa participação aí do Leia, nesse episódio. E com certeza vão vir mais parcerias aí, porque o Leia realmente é uma referência para a gente aqui no estado de Minas Gerais. Como vocês viram, é uma iniciativa que surgiu de um grupo de colaboradores e realmente fez muita diferença aqui. O pessoal de Mariana, principalmente, é muito agradecido com o pessoal do Leia. E como eu disse, né, pode ser replicado para outros lugares do país. Espero de coração que tenha mais pessoas aí engajadas na pauta ambiental. Muita informação, né? Mas com certeza essa é uma parte fundamental, todos deveriam conhecer como participar de algo que é para gerar obrigações dos governantes e garantir os nossos direitos fundamentais. Aí só uma curiosidade aqui, que o tema política pública ele é tão estratégico para a gente
que existe até uma lei que criou a carreira e o cargo de especialistas em políticas públicas e gestão governamental. É uma lei lá de 1989, da época do José Sarney. Então, já há muito tempo, a política pública ela é estratégica para a gente. Mas falando de políticas públicas, é sempre bom deixar claro que ela vem para dar diretrizes, procedimentos de como o Estado vai destinar recursos públicos para as diversas demandas sociais. Mas como são diversas demandas sociais e todas são prioritárias, aqui vem a necessidade da população participar cada vez mais na elaboração de qual política pública é mais urgente na sua comunidade, ou no seu município ou região, conforme o Matheus já até deu uma pincelada aqui no início desse episódio. E aí, só para destacar e deixar o nosso primata que está escutando aqui refletindo um pouco, vou colocar um direito fundamental que a nossa Constituição preconiza. E como a nossa bandeira que está hasteada aqui em nosso barco é pelo meio ambiente, vou ler aqui o artigo da nossa Constituição que define esse tema. É o artigo 225, nele é o capítulo 6 da nossa Constituição de 1988. E o texto dele, na verdade, é bem interessante. Ele fala o seguinte: todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao poder público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações. Então, esmiuçando aqui um pouco esse artigo, vamos ver, ele fala em todos têm direito. Então, é um sinal aí que o Estado tem que dar conta de garantir isso para a gente. Ele fala também que é essencial a sadia qualidade de vida. Então, é um direito fundamental prioritário para a gente, já que ele é essencial, não é mesmo? E só pegando o gancho aqui, escutem aí o nosso episódio 2, que nele nós falamos aqui sobre a importância que a natureza tem para a nossa saúde e para a nossa qualidade de vida. Lá a gente traz vários estudos de casos também. Voltando aqui no artigo 225, ele finaliza indicando que a obrigação disso tudo cabe ao poder público e à coletividade. Ou seja, temos que definir políticas públicas pensadas entre os governantes e a sociedade para garantir o que a nossa Constituição preconiza. Não depende apenas do tomador de decisão definir o que temos que fazer com o meio ambiente. A Constituição ela define que também é a nossa obrigação e dever de defender e preservar para garantir um meio ambiente ecologicamente equilibrado para as futuras gerações. Então não podemos apenas esperar o cumprimento de normas ambientais para essa garantia, não. É muito importante a gente ter essa consciência. É isso aí, Felipe. E para contribuir com essa discussão, a gente incluiu no nosso site um texto escrito pela Silvana Raquel, que é mestre em Direito Ambiental, e nesse texto ela fala uma coisa muito interessante. Ela diz que o artigo 225 pressupõe a cidadania ecológica. Cidadania ecológica é um termo muito massa, né? E aí ela diz o seguinte: a cidadania ecológica é a participação da sociedade nas discussões referentes ao meio ambiente, a fim de que essa utilize o aparato estatal disponível no intuito de assegurar a todos o direito de viver num ambiente ecologicamente equilibrado. Então, mais uma vez reforçando que quando a gente fala em políticas públicas para garantir nossos direitos fundamentais, a gente não pode apenas deixar na conta dos tomadores de decisão. A gente realmente tem que participar diretamente de toda essa construção, né, Felipe? Não, isso mesmo, né, Lucas? Mas de toda forma, a nossa Constituição ela confere uma responsabilidade maior ao Estado, uma vez que ele que é competente para instituir essas normas legais. E o que pode acontecer quando o Estado se omite ou não cumpre com seus deveres? Já pensaram nisso? Uma forma de tentar reverter isso é a chamada judicialização de políticas públicas, uma vez que o grande desafio nas políticas públicas brasileiras não está na sua concepção ou na sua formulação, mas sim na sua implementação. Como o meio ambiente é um direito difuso, ou seja, é um bem comum de todos, a forma de se fazer essa judicialização é através ou de uma ação civil pública, que pode ser através do Ministério Público, por exemplo, ou até mesmo por ações populares, onde o próprio cidadão é legitimado para fazer. Então, estou só comentando aqui essa última parte, só para a gente dar um norte aí mesmo, para quem quiser denunciar para o judiciário alguma política pública que não está sendo realizada ou está sendo feita aí de forma incompleta, não é mesmo? Perfeito, Felipe. Exatamente. Mais do que nunca, é extremamente importante a participação e monitoramento popular para garantir que
todas essas demandas impostas pela sociedade sejam não só colocadas no papel, mas transferidas para a realidade. Como que a gente faz isso, né? É muito difícil fazer resolução de problemas complexos, cada um na sua casinha, conversando só com as mesmas pessoas. Então, é essencial que diferentes setores da sociedade conversem entre si, para se a gente quiser proteger o meio ambiente e querer que a sociedade melhore. E aí, aproveitando esse gancho, né, quando a gente fala de diferentes setores, estamos realmente pensando de uma forma mais ampla e multidisciplinar. Então, nessa linha, acreditamos que a arte pode ajudar muito a fazer essa ponte. E com isso, é com muita alegria que eu anuncio a inauguração de mais um novo quadro do Papagaio de Primata. O quadro Leve Pluma. De forma elegante e lúdica, a Lívia, ela é professora de Botânica do Departamento de Biodiversidade, Evolução e Meio Ambiente da Universidade Federal de Ouro Preto, fornecerá dicas de leituras, filmes, documentários, exposições e artistas diversos dentro do universo das temáticas socioambientais discutidas no episódio. Então, gente, aproveita aí que tá sensacional. Olá, pessoal. Boa tarde. É uma honra fazer parte dessa tripulação do Papagaio de Primata. Meu nome é Lívia Estenart, ou, para ficar mais fácil, Lívia Ester. E eu vou apresentar o quadro Leve Pluma. O nome Leve Pluma vem trazer muitas referências. A pluma colorida dos papagaios, leve, que se deixa levar. É também a pluma da escrita, deixando as suas memórias, as suas visões. São as plumas coloridas da diversidade, na sua escala humana e na natureza. É a leveza das penas, da arte, a poesia. Significa também levar para casa uma pluma do papagaio de primata para reflexão. E também não poderia deixar de falar da música dos Secos e Molhados, leve, como leve pluma, muito leve, leve pousa. É uma música que fala do amor, porque sem o amor é difícil a gente compreender o mundo para além do nosso umbigo de macaco, não é? Bem, os papagaios, como o ouvinte do Papagaio de Primata já deve saber, são aves bem típicas do Brasil, são coloridas, são longevas, vivem muito, são inteligentes, têm uma boa memória se a gente compara às outras aves. E é por isso que hoje eu escolhi para trazer à memória um pouco da vida e da obra de um importante sociólogo brasileiro que fez um voo aí pelas estruturas da sociedade do Brasil no século XX. A gente não poderia deixar passar em branco o aniversário do centenário de ninguém menos que Florestan Fernandes, faria no dia 22 de julho 100 anos. Florestan foi um sociólogo, antropólogo, político, escritor, professor universitário, deixou uma obra de grande envergadura. Ele teve origem muito humilde, foi filho de uma empregada doméstica, mãe solteira, e as dificuldades que ele passou na vida certamente foram fundamentais para orientar sua carreira. Ele dedicou a vida para entender as desigualdades sociais que ainda assolam o Brasil. Dedicou a vida a compreender os povos indígenas, negros, na estrutura de exploração de classes e sempre defendeu o ensino público, laico e gratuito como uma forma do Brasil superar essas suas desigualdades. Defendeu a pesquisa básica, defendeu a educação no seu sentido mais amplo, como um direito fundamental. Ele combateu a ditadura militar e foi exilado, e concluiu que os grandes problemas do Brasil são os mesmos grandes problemas do capitalismo: a exclusão, a desigualdade social, a exploração do homem pelo homem e as consequências do racismo. Durante o seu mestrado e doutorado, ele trabalhou sobre os índios tupinambás, publicando 2 obras importantes: a Organização Social dos Tupinambás e a Função Social da Guerra na Sociedade Tupinambá. E na sua tese de livre docência, na Universidade de São Paulo, ele concentrou-se sobre os negros, publicando A Inserção do Negro na Sociedade de Classes. Ele estudou a estrutura do capitalismo e suas críticas através das obras de Marx, Weber e Durkheim, e escreveu mais tarde uma outra obra de grande importância, A Revolução Burguesa no Brasil. Mas esses são apenas alguns exemplos das mais de 50 obras que esse grande pensador produziu como uma análise aprofundada da estrutura social do Brasil no século XX. A obra de Florestan aborda temas de grande atualidade que se tornaram mais evidentes nessa pandemia de Covid-19, como o racismo estrutural e as desigualdades sociais.
Então é muito importante a gente trazer à memória, não esquecer a obra desse grande professor. Para os biólogos, podem achar estranho essas primeiras plumas feitas de cores das sociologias e das outras ciências humanas, mas eu só posso concluir que a exploração da natureza que a gente vê hoje também é reflexo do modo de produção e reprodução da nossa sociedade capitalista, em seus desejos e acumulações insaciáveis e o seu descaso com aquilo que não gera lucro, incluindo o meio ambiente. Resulta das mesmas explorações e desigualdades sociais. E o ganho de consciência ambiental não se separa do ganho de consciência social, de consciência de classe. Os tupinambás, que o professor Florestan estudou, eles estão ameaçados, assim como o papagaio de cara roxa, Amazona brasiliensis, que ocorre na mesma região dos tupinambás. E se a gente quer garantir a nossa água limpa e o ar puro de manhã, a gente precisa também garantir para esses papagaios e papagaias que sobrevoam aí Brasil afora. E finalizar dizendo que o primata precisa tanto do papagaio quanto da mamagaia. Opa, tô aqui ainda, galera. Fiquei quietinha aqui, saí da cabine por alguns minutos, mas escutei tudo que o pessoal tava falando aqui dentro. Adorei, ótimas dicas, Livinha. A gente tá bem feliz mesmo com a sua participação aqui nas nossas aventuras. Vai ser um prazer ter a sua presença, né, e essa contribuição. Que seja leve e instrutivo. Vamos aproveitar muito esse conteúdo lúdico que você vai trazer pra gente a cada mês. Assim eu espero. Acho que vocês curtiram aí também, né, Lucas e Felipe? Estão por aí ainda? Nó, adorei. Foi fantástica a participação da Lívia. Valeu demais, Lívia. Nosso time tá ficando realmente completo, né? Então, pessoal, estamos chegando mais pro final do episódio, mas ainda falta aquele quadro que todo mundo adora. O Rachando os Bicos com o Pedrão, que vai trazer um resumo, né, das coisas que aconteceram no último episódio. Claro, sempre de forma muito descontraída. Apesar do tema ser muito sério, a gente sempre precisa de um pouco de leveza e alegria na vida, né? Então aguenta aí que já já o Pedrão chega. Mas antes, a Luísa já despediu, mas ainda falta uma parte da tripulação dar aqui os últimos pitacos. Ainda tem o Felipe, o Matheus e eu, né? Bem, então eu encerro minha participação nesse episódio do Papagaio de Primata. Foi muito legal fazer esse episódio, principalmente com esses novos quadros aí. Valeu, Lívia e Luísa. E a fala do Aroeira também foi bem massa. Além, claro, do Leia, que deu um show aí de possibilidades de ação social mesmo voltadas para políticas públicas ambientais. E aí, só para finalizar a minha participação, gostaria de relembrar que a participação social na política, ela não se limita ao voto, né, gente? O voto é super importante, as eleições chegando aí, mas existem várias formas de cada um se engajar politicamente. Claro, usando a rede social, tentando explicar como as coisas funcionam para os seus familiares, seus vizinhos, é super válido, mas é muito interessante também, uma vivência bem legal, você tentar participar de uma audiência pública. É um momento bem importante, assim, da nossa democracia, que é garantido pela nossa Constituição, e as audiências públicas são abertas para qualquer pessoa que tiver interesse de participar. Muitas vezes nelas são tomadas decisões ou são discutidas grandes ações que acontecem dentro do município. Muitas vezes a inclusão desses grandes empreendimentos pode trazer impactos para o meio ambiente. Então eu convido você a procurar saber mais sobre as audiências públicas que acontecem na sua cidade. Um bom lugar para saber são os diários oficiais da União, que têm acesso livre pela internet. Mas é claro, se você acompanhar a programação local das rádios, televisão da sua cidade, ou então acompanhar os políticos do seu município, né, nas redes sociais, já dá para você saber de muita coisa que está acontecendo ou que vai acontecer. Então procure saber mais sobre audiências públicas na sua cidade. E uma coisa muito legal também de participar são os orçamentos participativos, o próprio nome já diz. Não sei se no seu município tem, mas é uma prática aí que tem sido fomentada por várias prefeituras municipais e é um momento que qualquer cidadão pode influenciar ou decidir sobre os orçamentos públicos. Geralmente esses orçamentos aí de investimentos das prefeituras municipais. E claro, né, sempre existe esse recurso destinado para o orçamento participativo e muitas vezes essa é a hora de discutir se a prefeitura deve
deve gastar esse recurso renovando o asfalto das ruas do seu bairro, do seu município, que não deixa de ser importante muitas vezes, mas também é a hora de você levantar a mão e dizer que preocupações com o meio ambiente dentro da sua cidade são importantes. Então é isso, até o próximo episódio aí, muito bom ter você aqui com a gente. Uai, então como últimas palavras aqui, então é só para lembrar que existem políticas públicas de governo e políticas públicas de Estado. As de governo normalmente vão abarcar as ideias de quem está no poder naquele momento. E as de Estado normalmente são mais duradouras, independentes de quem estiver aí liderando. E às vezes tem governo que pode interferir em políticas públicas porque elas foram criadas ou sugeridas ou ampliadas por partidos opostos, antecessores. Não sei se vocês vão lembrar, mas um dos primeiros decretos que o Bolsonaro assinou foi o 9.759, de 11 de abril de 2019. Ele ficou conhecido como revogaço. Nesse decreto, ele extinguiu vários colegiados, conselhos e comitês, incluindo de meio ambiente, claro, que eram os locais onde se tinha maior chance de participação efetiva da sociedade civil para a criação de uma política pública. Para não delongar muito, vou só citar aqui, sem comentar, que dentre alguns comitês extintos estavam 2, se não estou enganado, que integravam o Plano Nacional de Contingência para Incidentes de Poluição por Óleo e Água, o PNC. Esse plano ele foi criado em 2013, então talvez a ideologia da época da sua criação estava errada, E essa extinção coincide com os derramamentos de óleo que atingiram o nosso litoral, lembra? E foi assim que presenciamos lá no início desse governo o quanto ele é inepto, ainda mais ser um plano de como atuar perante desastres e crimes ambientais. Então é isso, pessoal. Lembrando que a política pública começa pelo voto. Um abraço. Perfeito, Felipe. Exatamente isso. E agora a gente está chegando a uma época que vai começar um novo período eleitoral, com campanhas para prefeitos e vereadores de todos os municípios desse país. Então, gente, é a oportunidade de escolher bem as pessoas que vão comandar e coordenar as políticas públicas que vão afetar a cidade de cada um de vocês para os próximos 4 anos. Tão importante quanto escolher pessoas bem preparadas é não eleger pessoas capazes de destruir políticas públicas de Estado que demoraram tantos anos para serem feitas. Então, procurem conhecer realmente o que os candidatos estão propondo, cobre eles, questione, porque depois de eleito, se eles resolverem cumprir as promessas deles, o estrago pode ser gigantesco. Como o Felipe bem falou, um dos primeiros decretos do nosso atual presidente foi cancelar os conselhos de representação popular. E isso foi catastrófico em vários sentidos. Além disso, a gente tem aí um desmantelamento severo das políticas públicas ambientais do Brasil, principalmente orquestrado pelo ministro Ricardo Salles, que inclusive está sendo alvo de uma denúncia do Ministério Público Federal por essa ação proposital de destruir o arcabouço legal ambiental brasileiro. E esse estrago ele vai perdurar por décadas, se não for irreversível em muitos aspectos. Então é muito importante a gente entender toda a consequência que vem em cada eleição e tudo que pode vir se os candidatos eleitos não tiverem propostas realmente boas e positivas de políticas públicas. Obrigado e até a próxima. É isso aí, Matheus, é isso aí, Primata. A gente está chegando ao fim aqui desse episódio. E, para terminar, vou chamar o nosso quadro que faz a gente se divertir tanto, liderado pelo Pedro Tauti, o Rachando os Bicos. Até mais! Acelera o barco aí, Matheus! Falou, Felipe! Falou, Lucas! E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Pedrão aqui mais uma vez, pro quadro Rachando os Bicos. E tá cada vez mais difícil rachar os bicos nessa situação que a gente tá. Mas a gente tenta, Não tem outro jeito. Tem que levar com humor mesmo. Vocês escutaram o episódio número 4? Que foi sobre a segunda parte, sobre Covid-19, esse assunto que a gente tá cansado de saber, mas ao mesmo tempo é extremamente importante, Nossa, foi bacana demais da conta só. Esse capricho na minerada que eu dei agora se deu em homenagem ao Matheus, que
é o maior sotaqueiro aí desse podcast. Não tem jeito, não tem ninguém pra brigar com ele, não. Se vocês encontrarem com ele na rua, ele é tão mineiro, mas tão mineiro, capaz de ele oferecer pra vocês um café ou até mesmo um bolo. Não acha ele doido por causa disso não, viu, gente? E no episódio vocês viram a entrevista com o Enio Bonenberger, que é ex-diretor do MST, Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra. Eu aposto que muita gente, mesmo que escutou o episódio, antes de escutar não sabia que os camponeses do MST produziam tanto produto orgânico. Eu achei isso extremamente interessante e muito legal. Eu já sabia, mas não sabia que era nesse volume enorme que eles produziam. E aí a gente vai lembrar aqui dessas pessoas que odeiam o movimento, sempre falam mal da MST e vai no mercado comprar seu produtinho sem agrotóxicos só para postar no Insta, né? Mal sabe ela de quem que muitas vezes eles estão comprando. Achei muito legal também o papo com a Marlen Moreira, que é da comunidade quilombola de Pontinha, em Minas Gerais. O projeto Piqui lá, né? Achei muito maravilhoso, muito, muito bacana. E dizem que o Piqui é amar ou odiar. Ah, olha só, gente. Quem está brincando agora? Pimpoca Maravilha, né? O nome dela é Pimpoca. Não é pipoca, não. Ah, mas por que você não pôs pipoca? Porque pipoca é um alimento. Pimpoca é minha cachorra. Então, se ela latir aí ou fizer algum barulho, vocês perdoam. Ela é neném. Então, voltando aqui a falar, o projeto Piqui é maravilhoso, né? A gente dizem sempre que é assim, né? Ou você ama ou você odeia Piqui. Mas como você vai odiar Piqui? Como você não vai amar Piqui sabendo que existe um projeto desse tão bacana como o projeto Piqui lá da comunidade quilombola de Pontinha, né? E por último, o Danilo Lopes, que é da comunidade Meriti, no Amazonas, lá no Amazonas. Para nós aqui em Minas é bem longe, né? Ele é da etnia Baniwa. E ele contou o sufoco que o povo dele tem passado por conta da Covid-19. E ele conta que se o governo federal tivesse agido mais rápido por lá, a situação podia estar diferente nesse momento. Mas a gente sabe que a rapidez não é o forte desse governo, né? Pelo menos em se tratando de pautas boas e benéficas para o povo, né? A não ser quando for para tomar cloroquina, ou, sei lá, postar um vídeo do Trump, ou até postar corrida de ema. Acho que aí, nesse caso, eles são rápidos sim. Enfim, né? É isso. Não esquece de entrar no nosso site, que é www.biologiadaconservação.com.br/papagaio de primata. A gente sempre cria uma página exclusiva para cada episódio, com todas as referências, as sugestões de leitura e alguns vídeos complementares. E o que mais aparecer. Visita essa nossa multiplataforma, que é uma das grandes coisas interessantes que esse podcast tem para oferecer. E é claro, a gente sempre quer ouvir de você, né? Você tá gostando? Você tem críticas, tem sugestões? Manda um e-mail pra gente no papagaiodeprimata@biologiadaconservação.com.br, ou então deixa seu comentário diretamente na página do episódio. É só rolar a página para baixo que tem espaço para você fazer seu comentário lá. E depois, se não for pedir muito, deixa sua nota na sua plataforma de preferência, né? No Spotify, no Google Podcasts, no iTunes, o que você usar por aí. E a partir de agora a gente vai ler esses comentários aqui nesse quadro Rachando os Bicos. Então manda um e-mail para nós, manda uma mensagem aí, cara. Entendeu? A gente vai ficar super feliz com a mensagem de vocês. E lembre-se, o podcast Papagaio de Primata é organizado pela Bocaina Biologia da Conservação, que é uma iniciativa focada em comunicação da ciência e capacitação em prol da conservação da biodiversidade. Então é isso aí, fui nessa, até a próxima. Abraços!